Acho que o Clóvis está... Boa noite a todos. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Seja Barra, nossa casa querida e amorosa, como diz a querida Iraci. Estamos aqui no curso A Grande Síntese Espiritual, direcionada aqui pelo Pietro Baldi, e eu e Clóvis Noronha, Márcia Coronha e Clóvis Noronha, que conduzimos esse estudo. E vamos continuar hoje. Hoje o Clóvis teve um compromisso, foi acompanhar a Iraci, provavelmente numa palestra. Acho que eles foram para Salvador, olha que bacana, deve estar com o Divaldo. Então, nós vamos trabalhar aqui juntos e peço o apoio de vocês, que aí a gente faz uma aula com trocas, com informação, com conhecimento, tirando as dúvidas, e vocês também nos acompanhem. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de mais nada, vamos fazer a leitura do Evangelho e vamos ver qual é a mensagem que nós temos para hoje. Todos nós. Vamos ver. A mensagem de hoje é Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5. E diz assim, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, dever-se-á por termo às provas do próximo. Deve-se pôr termo às provas do próximo, quando possível, ou se deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam o seu curso. Já vos temos dito e repetido muitas vezes que estáis nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas, e que tudo que vos acontece é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. Mas esse pensamento provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas, pois poderiam acarretar funestas consequências. Pensam alguns que, uma vez que se está na terra para expiar, é preciso que as provas sigam o seu curso. Há outros que chegam a ponto de acreditar que não só não devem fazer coisa alguma para as atenuar, mas, ao contrário, que devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou, mas conheceis esse curso? Sabeis até onde elas devem ir, e se vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu não como um instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como o bálsamo de consolação que deve cicatrizar as chagas que a sua justiça abrirá? Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus, e importa que siga o seu curso. Dizei ao contrário, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou os meus conselhos não poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não pôs em minhas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não me deu, também como prova, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Ajudai-vos sempre, mutuamente, nas vossas provas, e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Que a luz da espiritualidade maravilhosa, gloriosa dessa casa possa nos iluminar. Estão imaginando a iluminação?
possa nos iluminar durante a apresentação, a condução e durante a apresentação, a condução e o entendimento do tema que vai ser conversado hoje. Nós vamos continuar o livro e hoje nós vamos iniciar nosso encontro no capítulo do interregno. É o capítulo 61. Desculpa, é 41. O X está antes do L. Se eu fosse depois. 41. Interregno. Vamos lá? Prontos? Então, vamos lá. Eu fiz um resumo, porque nós precisamos caminhar. Nós precisamos concluir muitos capítulos, porque nós já estamos no segundo semestre, né? Então, vamos lá. O que esse capítulo interregno traz para a gente? Eu sublinhei e vou destacar algumas partes. Mais uma pausa em nossa longa caminhada. Repouso para a áspera tensão de vosso pensamento e orientação no vasto mar de conhecimento que vos exponho, de maneira que vossa meta esteja sempre presente. Respiremos. O que ele quer dizer para a gente? Não digais, felizes os que podem viver sem saber e sem perguntar. Já não falamos isso? Às vezes é mais fácil viver na ignorância, porque você não tem a responsabilidade, né? Às vezes nós falamos isso. E depois que a gente adquire conhecimento e aí a gente associa com a nossa responsabilidade, fica mais difícil, né? Isso é o que nós dissemos, nós costumamos dizer, né? Dizei antes, felizes aqueles cujo espírito jamais se sacia de conhecimento e de bem, e que lutam e sofrem por uma conquista cada vez mais alta. Lamentai os satisfeitos da vida, os inertes, os apagados. O tempo deles é apenas ritmo de vida física e transcorre sem criações. Interessante, né? O ritmo da vida física. Que expressão interessante. Vamos refletir sobre isso? O que é o ritmo da vida física? Acorda, dorme, a rotina, dorme, acorda, sem consciência, sem presença, sem presente, não prestando atenção nas causas, nas consequências, em si mesmo, não é? E o mundo está um pouco assim, ou é impressão minha? Né? Até nós mesmos, muitas vezes, acordamos, levantamos, vivemos, e muitas vezes a gente vai para o automático. Né? Então, é mais uma chamada. Por isso que ele começa, mais uma pausa em nossa longa caminhada. A gente aponta o dedo, né? Olha o mundo como está, mas a gente faz parte dessa... Isso é para a gente também. Né? Então, lamentai os satisfeitos da vida, os apagados. Eles recusam o esforço dessas elevadas compreensões que vos ofereço, e não existe luz no amanhã para o espírito que adormece. Estejamos atentos e acordados, iluminados, motivados. Ai, mas que exagero, isso é um sonho. Não, não é. Não é? Essas atribuições são as atribuições do nosso espírito, e elas podem ser trabalhadas. A vontade não é um gabinete tanto no nosso mundo espiritual, né? Que a gente possa vasculhar aí as nossas virtudes, as nossas qualidades e despertar a motivação e a vontade. Mas na frente ele diz assim, aqui dirijo-me a vocês e a mente. Quando eu falo assim, na realidade a mente não está aqui, né, gente? A mente não está localizada, a mente ela não tem um local. A mente ela é, e ela, através do cérebro, o cérebro que decodifica os sinais da mente. Mas a mente não é aquela nuvenzinha que fica rodando aqui, não é? Se nós formos utilizar didaticamente os livros mostrando os nossos corpos emocionais, mentais, não é?
e etc., nós não vamos ver a fumacinha aqui em cima. Nós vamos ver esses corpos nas suas diferentes dimensões adjacentes ao nosso corpo e sem limite, atemporal. Mas, de qualquer forma, ele está uno com você, né? Ele é o que te pertence, são seus corpos espirituais que te compõem. Mas eu fiz assim, né, gente? Aqui, dirigindo-me à mente, convoco a todos, químicos e filósofos, teólogos e médicos, astrônomos e matemáticos, juristas, sociólogos, economistas e pensadores, os sábios em todos os campos do cognoscível humano, e cada um fala sua própria linguagem. Convoco as mentes mais elevadas que dirigem o pensamento humano para que compreendam esta síntese e saibam finalmente alcançar com ela o pensamento unitário, que resolva tudo e diga tudo à mente e ao coração, para os supremos fins da vida. Quando ele coloca para que compreendam esta síntese, essa síntese está em itálico, não é? Está em letrinhas diferentes, e, na realidade, ele se dirige a essa síntese, que é a grande síntese. E ele traz também um pensamento unitário. Mais uma vez, ele traz, lá desde o início, o politeísmo, o monoteísmo, o monismo, e traz uma grande fórmula, que é a fórmula do universo. Com esse raciocínio, ele traz o pensamento de unidade. Tudo está em tudo. Tudo cresce e decresce, tudo cresce e decresce, aparece e desaparece, não é? Em grandes ciclos de crescimento e decrescimento. Então, um pensamento unitário que resolva tudo. O que significa isso? Um pensamento unitário que resolva tudo. Quando a gente olha para a fórmula que propõe esse livro, a gente não entende que aquela fórmula, dentro daquela fórmula está embutida todos os movimentos, tudo que pensamos, tudo que fazemos, tudo que cresce, tudo que nasce, tudo que pertence, qualquer ato, qualquer consideração que a gente coloque hoje aqui conversando, será que a gente consegue colocar dentro daquela fórmula universal, né? Que é o ômega, que é a fórmula que o Pietro Baldi traz para a gente. Então, finalmente alcançar com ela, ou seja, a estrutura dessa síntese, um pensamento unitário que resolva tudo e diga tudo à mente e ao coração. Olha para onde ele se refere, à mente e ao coração. Ele não se refere às outras estruturas do nosso corpo. À mente e ao coração, para os supremos fins da vida. Ele não falou o cérebro, né? Porque quem conduz, quem comanda, quem dirige e molda o nosso cérebro são as interpretações, as informações, tudo aquilo que a mente constrói, né? E o cérebro, então, vai respondendo àquelas orientações, né? Então, a mente ao coração. Essa pausa é para dizer-vos que, no fundo desse árido tratado científico, arde uma paixão imensa de bem, que essa paixão é a centelha que anima toda essa ciência que vos exponho. O tempo todo ele traz para a gente, né, um olhar diferenciado da ciência da vida, da ciência do homem. Não é? Quem não sentir essa centelha que se comunica diretamente de alma para alma e quer lançar a este escrito um olhar simplesmente curioso ou ávido de aprender somente, não ficará nutrido. Ele sugere uma mudança de lentes, né? Olhar para a leitura de uma forma diferente, usando mente e coração, conversando e entendendo a alma para a alma. A pena que escreve, que segue meu pensamento, e Clóvis sempre fala sobre isso, né? Que esse livro ele é psicografado, né? A pena que escreve e que segue meu pensamento gostaria de precipitar-se para essas conclusões, mas o caminho tem de ser percorrido todo. O edifício é vasto e o trabalho tem que ser executado por inteiro, para que essa construção seja sólida e possa resistir aos golpes do tempo e dos céticos. Nessa pausa que vos concedo, deixo a alegria das antecipações,
o pressentimento das conclusões e o repouso da visão de conjunto. Então, a partir daqui, a gente entra no próximo, no capítulo 42, que trata a nova lei, a nossa meta. Eu acho que esse capítulo está bem resolvido, né? Podemos passar, né? Na realidade, ele pede para a gente fazer uma pausa. A ideia que dá é assim, dá uma respirada. Vamos rever como chegamos até aqui. Vamos voltar ao pensamento de unidade. Vamos trazer nossas mentes e nossos corações para entendermos o que está escrito aqui, não com uma leitura da ciência pura, mas sim com uma leitura de alma. Então, ele dá essa parada, a gente respira fundo e vamos entrar na nova lei. O que ele quer dizer com essa nova lei? O conceito científico de evolução é que a base deste tratado despertar-nos-á para a visão de uma nova lei, imensamente mais elevada que a lei que vos dirige, que é a lei que impera no mundo animal, a lei de luta pela vida e da vitória do mais forte. Não é assim que nós vivemos durante muito tempo? E os animais, né? É a lei do mais forte, é a lei do que sobrevive, o mais resistente. Só que agora estamos falando de mente, de coração, de almas, com consciência. A proposta é que a gente perceba que essa nova lei não é mais uma lei de força, ou a vitória daquele que é o mais forte. Não é por aí. Não é lutar pela vida desta forma, por aquele que seja mais forte. Diante dessa lei da força, colocarei a mais alta lei da justiça, presente na estrada da evolução, que ressoa em minhas palavras, em cada fenômeno e em cada criatura do universo. Essa nova lei é o degrau sucessivo àquele que vos encontrais e vos espera como iminente superação daquela animalidade, donde deveis destacar-vos para sempre. A nova civilização do terceiro milênio está iminente e urge lançar-lhes os fundamentos conceptuais. Percebam que a palavra de ordem aqui da nova lei é a justiça. Ele comenta a justiça. E aqui não é a justiça do homem, provavelmente, né, a que ele se refere. Então, olha, vamos dar uma segurada aí. A lei da força, que existiu por muito tempo, vence o mais forte. Vamos fazer batalhas, vamos fazer guerras, vamos colocar as nossas, como é o nome da armaduras, e vamos vencer, não é? Ele não sugere esse caminho, ele sugere o caminho da justiça. E a justiça lembra, né, a lei de causa e efeito, né, gente? Justiça, não é? Não? Lembra? Justiça, o que é justiça? Aquilo que acontece é consequência de um desequilíbrio, não é? De uma falha, né? Então, qualquer ato da sua vida não é por acaso, ele é consequência de uma ação, né? Então, a meu entender, isso faz sentido em relação à justiça. O que está acontecendo comigo é por quê? É uma questão de justiça. É uma lei, faz parte da lei. Se existe um ponto de desequilíbrio naquela pessoa, que o universo perceba que não tem amor, que não tem equilíbrio, aquela pessoa, vamos trazer Jung mais uma vez, aquela pessoa vai receber da vida situações, desafios, questões, até que aquele ponto em desequilíbrio aprenda a entrar no seu equilíbrio, de uma outra forma. Existe um ponto aqui em desequilíbrio. Pode ser uma emoção, pode ser um comportamento, pode ser, né, uma raiva em excesso. É como se o universo percebesse, tem um ponto energético de desequilíbrio ali. Vocês acham que o universo vai fazer assim, vamos equilibrar esse ponto em excesso de raiva
para que esta pessoa, então, a partir de agora, né, era o desejo de todos, né, até os apóstolos perguntavam isso para Jesus, por que não resolve assim, né? Na realidade, aquele ponto de desequilíbrio vai aprender a se equilibrar. Então, se aquela raiva em excesso causa um desequilíbrio naquela espírito, naquela alma, a vida vai tratar de trazer para aquele ponto de desequilíbrio várias situações de desequilíbrio, ou que provocam um equilíbrio, ou que trabalham o equilíbrio, para que aquele ponto volte a se equilibrar. E isso acontece na nossa vida o tempo todo, né? Isso acontece na nossa vida o tempo todo. Então, existe um ponto de desequilíbrio. Vamos trazer a raiva em excesso, porque talvez não tenha sido o melhor exemplo, mas vamos com ela mesmo. Uma pessoa com raiva em excesso, ela tem raiva hoje, ela tem raiva amanhã, ela é viciada na raiva. Existe vício de emoção, né? De sentimentos, né? E os filhotes da raiva. Então, se essa pessoa tem uma característica de inquietação, de desequilíbrio emocional, a raiva está despontando. Em qualquer local que ela vá, ela não tira a raiva, deixa a raiva, pega a raiva, põe a raiva. Ela está com aquela emoção aparente, despontando. Então, em qualquer ambiente, em qualquer momento, aquele ponto chama atenção. Então, a sua raiva vai precisar ser trabalhada no seu relacionamento familiar, no seu relacionamento com seu marido. A raiva vai ser trabalhada no trânsito, ela vai ser trabalhada dentro do supermercado, ela vai ser trabalhada conversando com o vizinho. Aí você vai falar, nossa, mas de novo aquele negócio acontecendo comigo e eu estou assim de novo, eu não aguento mais sentir isso. Na realidade, você está experimentando a mesma emoção em diferentes momentos da sua vida. E existe uma experiência universal que está sendo feita com você, que ela é amorosa, ela não vem de brinde, para que você aprenda a encontrar o ponto de equilíbrio diante daquela situação. E, ao invés da gente prestar atenção nisso, o que a gente faz? A gente reclama cada vez mais das coisas que acontecem e, muitas vezes, elas só vão aumentando, né? Elas só vão aumentando. Mas, de novo, aconteceu isso, mas, de novo. Quando você toma consciência de que um passo diferente pode fazer com que aquela visão, aquela pressão, aquela situação seja minimizada, percebam, quando a gente começa a resolver uma determinada questão, os pontos relacionados àquela situação, nos vários ambientes, eles vão diminuindo, até que um dia você fala, poxa, nunca mais aconteceu aquilo comigo. Por que será? Biologicamente, isso é lindo, porque é como se nós tivéssemos... Eu vou colocar uma coisa muito lúdica, tá? Vocês aceitam o lúdico aqui? É como se a gente... Bem lúdico, tá? É como se a gente tivesse várias campainhas aqui com as nossas emoções. Gente, o Divertidamente, que me perdoe, né? Porque é maravilhoso o filme, mas como se a gente tivesse várias campainhas. A campainha da alegria, da raiva, do medo, da tristeza e do desprezo. E você está vivendo e você sente raiva. É a mesma descarga da raiva. Não existem aqui. A raiva ela vai se manifestar em você da mesma forma. Quando você briga com alguém, com seu filho, não é sempre igual? Olha só, não é o mesmo sentimento, mesma expressão muscular, mesmo tom, não é? Você não pega a raiva do seu irmão, não, você tem o seu perfil de raiva, você tem o seu perfil de medo, porque você vai apertando, vai acionando várias áreas do seu corpo que liberam as mesmas substâncias químicas. Não é? São as mesmas substâncias químicas que aparecem ou desaparecem no momento do medo, aparecem ou desaparecem no momento da raiva, aparecem ou desaparecem. Olha como é que o biológico responde ao nosso comportamento. Eu não estou entendendo, não consigo identificar nada. Olhe para o seu comportamento. Perceba o seu comportamento, o que drena a sua energia, o que repõe sua energia, que momentos o seu comportamento está diferente, a sua fala está diferente, o seu toque está diferente, com o outro, com você, é só perceber. Porque o corpo vai falar, né, o seu comportamento, aí você percebe, nossa, mas está demais. Será que eu não posso calibrar um pouco mais, tomar mais consciência de que isso não está fazendo bem para mim e para os meus relacionamentos? Então, de alguma forma, eu sempre tento trazer isso para o nosso dia a dia, né? Então, a gente não está falando da vitória do mais forte. Talvez a gente esteja falando da vitória daquele que entende as consequências dos seus atos.
né? E aí ele fala aqui, colocarei a mais alta lei da justiça. A mais alta lei da justiça. E olha as palavras que ele traz assim nos parágrafos. Ele ressalta a paz, ele ressalta o amor, ele ressalta a retidão, ele ressalta o equilíbrio, a justiça e, mais uma vez, o amor. Então, nos próximos parágrafos, ele vai sempre trazer essas palavras de mera afirmação cultural. Não são mera afirmações culturais, mas é um meio. É um meio onde essa lei flui e evolui. Paz, amor, retidão, equilíbrio, justiça e amor novamente. Em vosso século, a luta não é mais de corpos. Em vosso século, a luta não é mais de corpos. Faz sentido nós lutarmos com corpos hoje em dia? Não, não é mais de corpos, mas de nervos e de inteligência. Quando fala de nervos e inteligência, não é apenas as estruturas físicas também. Os nossos nervos respondem aos comandos do cérebro e da mente. E a nossa inteligência é um atributo espiritual. Então, mais uma vez, nós não estamos só falando de questões físicas, né? A luta também evolui e já atingiu formas mais espirituais. Os tempos são maduros pelo desenvolvimento dos meios científicos e pelo desenvolvimento das inteligências. Eu adoro trazer o desenvolvimento das inteligências. Quando a gente fala de inteligência, muitas vezes a gente entende a inteligência no coletivo, né? Mas se a gente for estratificar as inteligências, conforme a evolução do homem aí vem aparecendo e vem mostrando para a gente, as mídias, os meios de comunicação, a ciência, eu já falei, mas vamos repetir, né? Nós temos a inteligência intelectual, que já foi medida pelo QI, e nós éramos selecionados pelo nosso QI antigamente, né? Você está dentro, seu QI é 8. Você está fora, seu QI é 2. Né? Quantas vezes houve negligência, fomos negligenciados por não termos um QI na média que se considerava, né, a pessoa mais inteligente ou menos inteligente. Depois nós evoluímos um pouquinho e pensamos, nossa, isso aí não é tudo na vida, não. Não é essa inteligência que define, né, se essa pessoa vai ter sucesso ou não na vida. A questão emocional é fundamental. Aí entra a inteligência emocional. Depois da inteligência emocional, que foi importantíssima, a gente tem agora as inteligências múltiplas, já sabemos, mas vamos trazer a inteligência espiritual. Não é? Hoje, alguns livros, não sei se vocês já ouviram falar nessa autora. Joana também fala sobre isso. Mas é uma cientista que trabalha com a inteligência espiritual, se chama Dana Zohar. O livro dela se chama Inteligência Espiritual. Ela é uma cientista da inteligência espiritual. É um livro pequenininho, verdinho ou azulzinho claro. Esse livro é muito interessante. Ela traz a ciência das inteligências e ela diz que a inteligência espiritual é aquela que vai banhar todas as outras inteligências. Quando você questiona determinadas coisas na vida, para onde eu vou? Por que isso? Será que eu posso mudar esse caminho? Isso não está de acordo com o meu propósito. Vou ou não vou? Eu tenho fé? Eu consigo alcançar? São perguntas que vão muito além da nossa inteligência intelectual e muito além das nossas emoções. São as nossas escolhas, é o que fala a nossa alma, é o que muda o percurso. Sabe? É aquela que insiste ou desiste, ou recolhe ou afasta. É mais espiritual do que a gente imagina. Então, ela traz essa inteligência espiritual banhando, sendo a base de todas as nossas decisões, da nossa vida, das nossas escolhas, do nosso comportamento. Então, aqui ele fala das inteligências, né? O desenvolvimento das inteligências. E, lendo um pouquinho sobre a questão das inteligências,
eu não tenho nenhuma inteligência intelectual, ou não tenho nenhuma inteligência emocional, e não tenho nenhuma inteligência espiritual, o que seja. É claro que nós podemos desenvolver essas inteligências. É claro que nós podemos desenvolver todas essas inteligências. Nós não desenvolvemos aqui a nossa inteligência espiritual? Vocês concordam com isso? Ela fez assim, ó. O que é? Por isso que eu estou perguntando. Será que aqui a gente desenvolve a inteligência espiritual? Será que nós despertamos um pouco mais para a questão a gente abre um espaço mais saudável para trabalhar as questões do nosso espírito, entendendo na nossa pequenez o que é o espírito, né? A gente está abrindo apenas espaços para essas mensagens entrarem, a gente passar a trabalhar um pouco melhor as nossas condições, o nosso comportamento. Interessante, né? Qual seria a definição de inteligência? Eu queria até ver, depois vocês veem no Google. Qual é a definição de inteligência? O Duda não está aqui hoje. É interessante, né? A gente está aqui desenvolvendo a nossa inteligência espiritual. Nós estamos trabalhando o nosso espírito, despertando mais a consciência de o que nós estamos de fato trabalhando aqui. É uma boa pergunta, né? Nós estamos favorecendo o nosso processo de evolução mais consciente? Conhecer, compreender e aprender. Excelente. Maravilha. E isso quem faz, quando a gente conhece e aprende, isso é uma atribuição da mente e do cérebro, abrindo espaço para armazenar esse novo conhecimento, né? Então, é uma competência do ser humano, né? E nós podemos ampliar essa competência, né? É uma atividade cognitiva, né? É uma atividade cognitiva que está totalmente relacionada com as questões emocionais também, né? Vocês estão percebendo que questionar o sentido da vida e se relacionar no mundo em que se vive é o tapetinho das inteligências? Se você entende que o sentido da vida é diferente do que a força, você já está trabalhando questões relacionadas à sua inteligência espiritual. Dependendo do sentido que você dá à sua vida, ao propósito da sua vida, às intenções da sua vida, se você entende a vida como parando num determinado momento, ou você entende o processo de continuação, já muda tudo também, né? Então, a sua inteligência espiritual, de alguma forma, conduz, né? O seu nível de inteligência, a qualidade da sua inteligência vai te conduzir para as suas escolhas intelectuais, suas decisões, seu comportamento. Então, essa autora, ela traz tudo num pacote, inclusive traz áreas do cérebro relacionadas ao desenvolvimento dessas inteligências. Fala. Uhum. Exatamente, concordo, por isso que ele usa as palavras, usar a mente e o coração, de alma para alma. Ele não fala de força, ele não fala da estrutura física, por mais que ele tenha usado do coração, a gente está imaginando aqui a energia do coração, a qualidade
de como, das suas emoções. Então, ele traz muito mais, como você falou, que são os nossos sentimentos, né? Sentimento, nós escolhemos os sentimentos. As emoções a gente não escolhe. As emoções chegam. Eu não escolho me assustar porque uma cobra está aqui. Eu não escolho levar ter medo porque as emoções chegam. Elas servem para nos adaptarmos às situações, para nos defendermos de situações, para nos acomodarmos nas situações. E o que se reflete, o que se dá após essas emoções, quando você pensa naquela situação ou na emoção, quando você pensa sobre aquilo, você desenvolve sentimentos. Então, a emoção chega, acontece para todos, basta estar vivo. O que você faz interpretando as situações da vida, logicamente, junto com as emoções, são os sentimentos. Então, a mágoa, o ressentimento, a frustração, a ansiedade, ou então o pânico, isso tudo são sentimentos que vão sendo desenvolvidos a partir das interpretações que você faz. Não é? Então, claro que tem relação com a sua inteligência espiritual. Né? Dependendo do propósito, do sentido que você dá à sua vida, você pode viver a raiva toda e vai dizer, não, eu vou morrer amanhã mesmo, então deixa eu descarregar a raiva em cima de todo mundo. Então, né, dependendo do que você entende como vida, o seu comportamento vai mudar, né? Então, ele diz assim, minha meta é a compreensão de uma lei mais alta, lei de amor e de colaboração, que a todos una num grande organismo, animado por nova consciência universal unitária. Isso parece um romance, né, gente? De tão bonito que são de bonitas que são essas palavras, né? E parece um sonho, né? Então, imagina, uma nova consciência universal unitária. Exatamente. Colaboração e lei de amor. Já imaginaram se nós vivêssemos na mesma faixa vibracional que existe, porque essa lei existe, ela está aqui. A lei existe. Todas as possibilidades e todas as probabilidades que a gente imaginar, elas já existem. Todos os pensamentos já existem, todas as possibilidades existem. Então, se a gente caminha, vaga, pega a onda da lei do amor, já imaginaram? A gente andando na rua, vendo as pessoas, e as que estão precisando, as que não estão precisando, dividindo, compartilhando, entendendo que o cara é a mesma coisa que você, que o que ele sente, você sente também. Suas necessidades são as mesmas necessidades do outro. Colaborar. Aí a gente pega aquele livro, Sapiens, né? A história da humanidade. E nós é que criamos a separação. É interessante, né? Aqui existe a mais alta lei, a lei de amor e de colaboração. E quando a gente olha a nossa história, não é que ela esteja certa nem errada, é a nossa história. A nossa história como é? A partir do momento que o homem vai desenvolvendo determinadas habilidades, tomando conta da sua família, se preocupando com a sua alimentação, o que ele faz? Ele coloca uma cerca. E dentro daquela cerca, ele começa a plantar para ele e para a família. Então, sou eu, nós e os outros. Nós é que construímos isso. Não é verdade? Existe certo ou errado nisso? É a nossa história, né? Então, ali começa a separação do eu, nós e os outros. Não, essa batata aqui é minha, né? Eu vou ter que comer com a minha família. Ah, mas eu não tenho batata. Desculpa, essa batata é minha, da sua família. Não, e aí, por aí vai. É certo ou errado? Não, sobrevivência, não existe certo ou errado. Foi a nossa história. Quem sou eu para... Vou deixar essa discussão para as pessoas que estudam isso, né? Um grande organismo animado por uma nova consciência universal unitária. Realmente não se trata de mais uma sabedoria,
pois repito a boa nova, que já foi ditada há milênios aos homens de boa vontade. Eis nossa meta, a palavra eterna, o alimento que sacia, a solução de todos os problemas, é a síntese máxima. E ele fala aqui depois do Evangelho. Chegarei ao Evangelho de Cristo pelos caminhos da ciência, ou seja, chegarei ao Evangelho pelos mesmos caminhos do materialismo, a fim de fundir os dois pretensos inimigos, a ciência e a fé. Forte, né? A gente, quando ele coloca a palavra inimigos, né? Eu, como cientista, falei, caramba, olha só, a ciência e a fé. Adolfo, me lembrei da experiência do avião. Depois eu conto para o pessoal sobre fé. Vamos lá. O Evangelho não é um absurdo psicológico, social, científico. Não é negação, mas afirmação de uma humanidade mais elevada, já no nível divino. O Evangelho não é um absurdo psicológico, social, científico. Sabe o que eu me lembrei agora? Eu já estou com os livros na cabeça, né? Me lembrei de outro livro. Existe um livro que se chama The Secret of the Cells. Sondra Barré. Ela é bioquímica, cientista. Esse livro é muito legal. Essa cientista estuda as células. E ela estuda as células dos pacientes, principalmente com câncer. E ela estuda o comportamento dessas pessoas e a evolução ou não das doenças. Então, ela coleta as células dessas pessoas em momentos onde elas estão emocionalmente mais equilibradas, em paz e trabalhando, e ela também trabalha com essas células provenientes de pessoas nos momentos mais delicados da vida. E ela vê diferença. Eu fiz isso no laboratório com os animais também. E elas chamam as nossas células, trilhões de células, de santuários. Então, nós já vemos muitos movimentos onde a ciência se rende à inteligência tão divina e suprema, inexplicável, do comportamento das nossas células. É interessante, né? Então, quando a gente traz assim, a ciência inimiga da fé, é muito forte, né? A gente vê muitos movimentos de aproximação. Muitos movimentos. No passado, na minha experiência, eu trabalhava ciência e vivia a fé. Vivia a espiritualidade, estudava, mas eram assim, caminhos diferentes. Quando eu estava no ambiente científico, era um ambiente científico. Quando eu estava num ambiente ou com uma abertura maior para pensar em outras coisas mais transcendentes da vida, eu estava aqui. Aos poucos, eu fui permitindo essa união. Mas eu não misturava, eu não trazia informações dos dois ambientes diferentes daqueles ambientes. E por muito tempo foi assim, eu nem me dava conta. Era uma disciplina que eu tinha. Porque se em determinados ambientes eu falasse, vai com Deus, eu era, Deus? Como assim? É Deus que vai guiar a sua vida? Ou, assim, qualquer palavra que fugisse um pouco da ciência material, né? E aí eu resolvi me calar durante muito tempo. Acho que todos, né? Isso era bem comum. Os que ousaram abriram caminho. E que bom que a gente hoje pode ver a Sociedade Brasileira de Cardiologia, no Brasil, com uma proposta mundial, primeiro, segundo que eu venho acompanhando, a Sociedade Brasileira de Cardiologia sugerindo formulários para que os pacientes falem sobre a sua espiritualidade.
sobre o que sentem, qual o sentido da sua vida, sobre a sua religião, sobre o que pensam sobre fé, sobre acreditar em algo diferente, sobre seus propósitos. E isso auxilia muito no tratamento, auxilia muito no entendimento, na condução do tratamento. A pessoa passa a se conhecer melhor e o médico tem uma orientação diferenciada, né, de acordo com o perfil do paciente, né? O Evangelho não é um absurdo psicológico, social, científico, não é negação, mas afirmação de humanidade mais elevada, já no nível divino. A coisa simples e tremenda que o homem de hoje tem de fazer na encruzilhada dos milênios é colocar a alma nua diante de Deus e examinar a si mesmo com grande sinceridade e coragem. Eu acho que nós não conseguimos nem alcançar a profundidade do que isso significa. Se eu perguntar para vocês se conhecem? Claro, não conheço. Eu me conheço, claro. Eu acho que nós não chegamos. Nós estamos aprendendo a usar essa palavra, a receber essa palavra. Muitas vezes a gente banaliza o sentido dessa palavra. O autoconhecimento é um processo. O autoconhecimento... eu fiz um curso de autoconhecimento, já me autoconheço. O autoconhecimento é um processo. E provavelmente ele vai acontecer, né, esse processo, ele pode acontecer durante toda a sua vida, até seu último suspiro e continuar nas próximas. Eu tenho alunas de 101 anos. E elas aprendem, essa é uma aluna de 101 anos, aprende e se transforma. É incrível. O processo do conhecimento, Ontem eu tive uma aula fascinante. Eu fui dormir feliz e acordei muito feliz e grata. Eu fui dormir feliz e acordei feliz. Porque foi um dos momentos profissionais mais interessantes da minha vida. Eu trabalho com pessoas da terceira idade e trabalhando com integração, com saúde emocional, né, com as questões de cognição. E nós percebemos avanços na saúde emocional, no comportamento, na autonomia, no trazer para si e falar coisas que jamais foram faladas e jamais pensadas, porque não era proibido. Então, existe um alívio, uma libertação, uma mudança, um sorriso, sabe? A musculatura chega... Uau! É fantástico. Autoconhecimento não é hoje, agora e amanhã, é a vida toda. Sempre. Acho que nós não temos noção da profundidade do que é o autoconhecimento, né? A Joana traz isso para a gente o tempo todo, né? Joana vai lá no fundo. A gente lê, Joana, dá até medo. Ai, meu Deus, não estou entendendo nada. Meu Deus, tem que... Até a gente alcançar, Joana... ela força a gente a trabalharmos a nossa inteligência intelectual, nossa inteligência emocional, a nossa inteligência espiritual, né? As nossas faculdades cognitivas, né? E a gente ainda não... na minha opinião, a gente fala, estuda, vou fazer um curso de autoconhecimento, como é que a gente faz para se conhecer melhor? A gente ainda está curso de autoconhecimento. A gente ainda está abrindo as janelas, sabe, as cortinas, para o sol entrar. É a impressão que eu tenho. Se vós, almas sedentas de ação exterior, de movimento e de sensação, não sabeis ouvir no silêncio a voz das grandes coisas que falam de Deus e quereis explodir desta íntima vida do Espírito para a vossa exterior realidade humana, e agir e gritar, e conquistar e vencer, ainda que com o braço e com a ação, pois bem, eu vos digo, levantai-vos e caminhar para vosso inimigo mais acerbo, para aquele que mais vos traiu e maltratou, e em nome de Deus, perdoai-lhe e abraçai-o. Ide àquele que mais vos roubou e perdoai-lhe a dívida, e mais ainda, dai-lhe tudo o que possuís. Chegai àquele que vos insultou e dizei-lhe,
Em nome de Deus, eu te amo como a mim mesmo, porque és meu irmão. Quantas léguas, quantas léguas, quantas mil léguas, quantos anos, luz, quanto tempo nós vamos levar, não é para realizar, não, é para entender o que significa isso. Para entender. Para entender. Dai-lhe tudo que possuís. Né? Jesus já falava isso há 2024 anos atrás e até hoje pegou pesado, né? Com a gente, né? E 2024 anos que a gente escuta, lê isso e até hoje a gente não entendeu muito bem o que significa isso, né? Eu vos digo, direis, isso é um absurdo, é loucura, é ruinoso, é impossível na terra essa deposição de armas. Eu vos digo, sereis homens novos somente quando usardes métodos novos. Olha que coisa bacana. Que métodos nós estamos utilizando? Cada vez mais, a gente vai passar a usar as ferramentas biológicas, mentais, espirituais. Já ouviram falar nisso? Que no futuro, os caminhos da nossa saúde, eles vão se dar através dos comandos da nossa mente? Né? Nós vamos utilizar, não vai ser a inteligência artificial, talvez, não vai ser genômica, proteômica, que bom que isso tudo existe, né, gente? Salva as nossas vidas. Mas no futuro, dizem, a medicina da nova era, a saúde da nova era, que nós vamos utilizar nossos próprios recursos mentais, nossos recursos espirituais, né? Para prevenção, profilaxia, tratamento e cura dos nossos males e dos nossos sintomas. Não é? Já podemos experimentar, né? Já estamos experimentando, já temos grandes revelações, né? Inclusive conosco, podemos treinar mais. Sem esse holocausto não haverá jamais redenção. Nós temos o dever da vida. Quando com o Espírito puro proferis, em nome de Deus, a terra estremece porque as forças do universo movimentam-se. Eis o que peço à alma do mundo. Sua alma coletiva, una e livre, como uma só alma, pode escolher e de sua escolha dependerá o futuro. Isso está de acordo com os livros que a gente vem estudando nos últimos anos, que nós vamos construir esse novo futuro. Já estamos construindo, né? Só que hoje com um nível de consciência muito baixo, ou inconsciência muito alto, né? Muitas guerras, muitas dores. Então, eis o que peço à alma do mundo, sua alma coletiva, una e livre, como uma só alma. Pode escolher e de sua escolha dependerá o futuro. Das nossas escolhas. Estaremos aí cocriando esse mundo e essa possibilidade maravilhosa de experiência, né? Novos caminhos da ciência. Vamos lá. O que eu vou chamar a atenção aqui para a gente finalizar mais 5 minutinhos? O futuro da ciência reside no mundo mais sutil do imponderável. O futuro da ciência reside no mundo mais sutil do imponderável. Se não levardes para a pesquisa científica esse estado de espírito que nasce apenas de uma grande paixão pura e desinteressada, jamais avançareis um passo. Essa atitude do vosso eu, com letra maiúscula, é fundamental porque é lei que onde faltam sinceridade de intenções e impulso de fé, as portas do conhecimento se fecham. Cada vez mais, cientistas, pesquisadores, quem quer estudar o mundo, as pessoas, quem quer estudar as células, os átomos, o universo, as relações humanas, acordem. Se nós não abrirmos as portas para o conhecimento da pesquisa científica sutil, imponderável, nosso conhecimento não terá
as portas abertas, né? As portas do conhecimento se fecham. A lei mais sábia que vós não admite no tempo os incapazes e os imaturos. A lei mais sábia que vós não admite no templo os incapazes e os imaturos. O conhecimento é arma poderosíssima, só é concedido a quem saiba fazer bom uso dele. É a lei, gente. Na lei, nenhuma desordem é permitida, e os inferiores não são admitidos por trazer perturbação, com sua inconsciência fora do seu próprio campo. É lei, pois que cada progresso seja merecido, que cada conquista responda a um valor substancial. A verdadeira ciência não consiste num fato exterior. Isso é forte para mim. A verdadeira ciência não consiste num fato exterior. Muitos de nós fazemos ciência até estudando a biologia humana. Muitas vezes a gente não se vê naquela... A gente estuda a célula, muitas vezes assim, e que bacana, olha como é que essa célula está respondendo, ela está respondendo a esse estímulo, olha, então vamos lá, anota aí, quando se põe isso e isso, acontece aquilo. Mas muitas vezes nós não nos vemos, ó, isso aqui está aqui, ó, pum, isso que eu estou estudando está aqui, e obedece a comandos muito maiores do que apenas aquela química que eu estou colocando no vidrinho, no tubinho de ensaio. Então, trazer esse conhecimento. Então, não consiste num fato exterior. Eu me lembrei, né, e repartido com todos, acessível a todas as inteligências, mas é a última fase de uma íntima e profunda maturação do ser. Estamos no caminho, né, gente? É lei, estamos no caminho. Na conquista do conhecimento, como em todas as maturações biológicas, não há atalhos possíveis. Mas é indispensável desenvolver toda a trajetória do fenômeno. Então, não dá para pular, né, gente? Ai, agora eu vou estudar essa célula aqui, só vou estudar os aspectos espirituais, não mensuráveis, do perispírito, do citoplasma, do ectoplasma dessa célula. Calma, chegaremos lá. Doutra parte, não haveis certamente de presumir que o presente de vossa ciência contenha todo o saber possível. Ainda não temos esse saber. No próximo encontro, nós vamos tratar das superações biológicas. E eu não li superações biológicas. Ok. Vocês têm alguma dúvida, alguma consideração? Não? Deixa eu ver se a gente consegue destacar alguma coisa bacana aqui. Vocês têm algum parágrafo que vocês gostariam de comentar? Deixa eu ver. Esta síntese livro, pode ser elevada à teoria, porque é o único sistema que dá uma explicação completa e profunda de todos os fenômenos. Uau! Esta síntese pode ser elevada à teoria, porque é o único sistema que dá uma explicação completa e profunda de todos os fenômenos, mesmo daqueles que não podeis experimentalmente controlar. Acabamos de falar sobre isso, né? Não dá para se levar para a ciência, para um laboratório, algo que ainda nós não... É o fenômeno, é um processo, é o processo. Não importa se tudo que digo não possa ser contido dentro de vossas categorias mentais, e não é mesmo, né? Se não corresponde àquele arquivamento de conceitos habitual de vossa forma psíquica. Nós entendemos, interpretamos, vemos, assimilamos e aprendemos aquilo que a gente consegue imaginar, tocar, não é? Conceber, criar. A gente alcançar esse nível, cadê? Onde? Mas abrir essas portas para esse conhecimento já é um caminho, né? Abrir essa possibilidade.
A limitação de vossa razão e a cegueira de vossos sentidos vos levam naturalmente a negar tudo que a eles escapa. Mas isso não importa. Eles são formas relativas que superaremos, pessoal. Diante da imensa verdade, eles são mais do que meios, uma prisão que vos encerra e vos limita. Mas bem depressa, vou repetir, mas bem depressa vosso ser se libertará, e a ciência, quer queira ou não, superará sua posição atual. Bem depressa, o que é bem depressa para ele? Se esse livro foi escrito há tanto tempo, o que é bem depressa? E o que é bem depressa para nós? Levando em consideração que nós estamos aqui há 14,5 bilhões de anos, a Terra está aí. Nós temos alguns milhões de anos aqui experimentando esta fase da nossa evolução. E a gente está preocupado em entender isso num curso de 1 ano. Impossível, né? Os laboratórios, nos nossos próximos 30 anos de vida, que é o que 30, vamos botar em 40 para quem é mais novinho, talvez a gente não enxergue essas possibilidades, porque não vão acontecer nesse período de tempo que a gente quer que aconteça, né? Teremos que esperar tantos outros anos, como a evolução caminha, né? Para nós é lenta, e para quem olha o todo, né? Vocês já viram o aparecimento do homem na Terra dentro da escala dos 365 dias do ano? Vocês nunca viram essa proposta? Já viu? É. Então, imagina o aparecimento da Terra e o aparecimento do ser humano na Terra. Então, como a escala é muito grande, como são bilhões de anos, né? Desde que tudo começou, vamos considerar aí a Terra e todos os seus processos químicos, físicos, né? E depois os biológicos. É muito tempo. Então, como é que você vai colocar isso num calendário? Difícil, né? Botar bilhões, não dá para construir um calendário de bilhões de anos. Aí tem, esqueci o nome do autor, mas essa ideia vem, vocês podem procurar na internet. A ideia é colocar os bilhões de anos, desde o nascimento, do aparecimento da Terra, até o homem, dentro do calendário de 365 dias. Vocês entendem isso? Você pega aquilo que é inalcançável e coloca numa página de 1 a 365 dias. Então, aqui estão os 14,5 bilhões de anos. Então, a Terra está aqui no começo, explosão, tal, etc. Todas as transformações que a Terra passa, as alterações climáticas, e depois os reinos, né? Aí você tem as primeiras manifestações físico-químicas, e você tem as primeiras moléculas, e aí vai colocando, dia 0 de janeiro, dia 1º de janeiro, até dia 31 de dezembro. Estão entendendo? Que eu peguei aquela escala grandona e passei para cá. Então, vai lá. Foi acontecendo, aí vem o reino mineral. Está bem mais para cá, tá, gente? Porque demorou para caramba. Então, ó, terra, acontecendo um monte de coisa, transformações, e etc, etc. Aí vem o reino mineral. Aí vem o reino vegetal, que já começa lá no mês de, nem me lembro, mais lá na frente. Depois vem o reino animal. Depois vieram todas as espécies que nos antecederam. Então, tem o homem de Neandertal, o homem erectus, o homo, né? Homem Neandertal, o Homo erectus, o Homo habilis, o Homo sapiens, e depois o homem que sabe, que é o mais normal, né? Sapiens sapiens, e depois nós. Nós aparecemos no calendário dos bilhões de anos, eu acho que é no último minuto do último dia do ano. Vocês entendem onde é que a gente está nessa escala? Então, a gente demora bilhões de anos para estarmos onde nós estamos, sendo que muita coisa aconteceu antes. E se a gente ainda vai passar por vários processos de evolução e de mudanças, etc., não vai, a gente está aqui ainda, ó. Ainda vai ter que botar outro livro do lado, o segundo calendário de 365 dias,
e a gente começa o nosso processo evolutivo. Vocês entenderam mais ou menos? Procurem isso na internet. É bem interessante você colocar a vida humana e todo o desenvolvimento da vida na Terra, né, de todos os reinos, dentro de um calendário de 365 dias. A ideia é muito inteligente. Quem vai fazer a oração de finalização é você, querida? Eu olhei para você. Vamos? Você vem aqui, fala no microfone. Vai ser um prazer encerrarmos com você. Senhor Jesus, obrigada por mais uma noite em que viemos ampliar nossos conhecimentos. Nos dê força, Senhor, para não nos assustarmos com o que nos espera na frente. Dai-nos sabedoria, dai-nos humildade para aprender. Dê muita saúde a esses dois cabeçudos que nos orientam e que possamos avançar cada dia mais nessa grande caminhada para a consciência. Amém. Cabeçudos foi engraçado, né? Adorei. Somos todos, né, gente? Imagina vocês estudando, gostando de estudar, e aqui. É só uma mudança de 3 degraus. É só isso. Mas, de qualquer forma, é bem bacana. Eu talvez não parasse na minha vida para ler livros tão interessantes. Talvez vocês não parassem no dia de vocês para ler livros tão interessantes. E aqui a gente tem a oportunidade de mergulhar em literaturas tão interessantes, tão profundas, coletivamente. Entendendo, desentendendo, discutindo, aceitando, contestando, né? E os outros livros anteriores também, nossa, construíram uma base incrível para a gente estar aqui. O Outro Lado da Matéria, de Jorge Andréas, e O Despertar da Consciência, de Sebastião Camargo. 2 livros também. Nossa, como, né, muda a nossa forma de pensar, o nosso comportamento. A gente trabalha questões morais, éticas, pessoais, emocionais, comportamentais. Então, a gente vai se questionando e vai, né, botando um martelinho, porque isso aqui é um cristal super bruto, né? Então, a gente vai refinando ele, dando uma forma mais bonita, para que a gente possa fazer parte desse mundo, ajudando o mundo, né? A si e ao mundo, né? Não é tudo igual, não é um só. Então, ajudando a mim, né? Me polindo aqui, eu estou ajudando a construir esse mundo tão melhor. Então, os cabeçudos, é só subir 3 degraus e se interessar pelo tema e vir para cá. Então, eu agradeço, achei muito legal, de qualquer forma. Eu também uso essa expressão. Obrigada. Que nós possamos ir para casa em paz e que Deus nos acompanhe e nos proteja. Um beijo.